Todo dia sai um malandro e um otário de casa. Quando os dois se encontram, dá negócio. Se liga só nessa história. Patrick e Sérgio, os dois estavam de rolé pela cidade. Na verdade, Patrick estava pela menor, estava de a pé, e Sérgio estava de carro no seu Celtinha, foi lá e deu uma carona para Patrick. Né? Os dois indo para casa, tranquilão, pararam num posto, até que eles se depararam com uma discussão entre três caras. Os caras estavam discutindo, como bons fofoqueiros, se aproximaram para saber do que se tratava. Chegaram lá, perceberam que o assunto era a herança. E aí, Patrick ficou grandão. Falou, pode deixar que eu vou resolver isso aí, Sérgio. Mas tu tem que confiar em mim. Sérgio, como assim? Quando ele perguntou, o Patrick já se meteu no assunto. Falou, irmão, o que tá acontecendo aí? Aí o cara falou, o que tá acontecendo é o seguinte. Nosso pai morreu e deixou a herança, no negócio lá, no testamento, a herança da seguinte maneira. O filho mais velho deve ficar com 1/2. O filho do meio deve ficar com 1/3 e o filho mais novo, 1/9. Acontece que ele deixou 35 carros. E 35 não é divisível nem por 2, nem por 3, e muito menos por 9. E então a gente está discutindo aqui o que vai fazer. Rapidamente o PTK pensou e falou, me presta seu carro, Sérgio. Pegou a chave e falou, vou fazer o seguinte, tá vendo o carro do meu amigo? Eu vou colocar no bolo. Como assim? Ninguém entendeu nada. Ele é isso mesmo. Agora vocês têm mais um carro. Então vocês têm 36 carros para dividir. E 36 é sim divisível por 2, por 3 e por 9. Se a gente pega o 36 e divide por 2, a gente encontra 18. 36 por 3 a gente encontra 12. 36 por 9 a gente encontra 4. Pronto, resolvido o problema. Todo mundo olhou, certo. Aí Sérgio falou, não, peraí, tem alguma coisa errada. Por quê? O Patrick já ficou bolado. O que foi, Sérgio? Falou, soma isso aí. Se tu somar, não tá dando os 35. Ele, claro, se você soma isso aqui, ó, 18 mais 12, vai dar 30. Mais 4, isso aqui vai dar 34. Aí todo mundo perguntou, e os outros dois carros? Ele, calma. Um carro é do Sérgio, que emprestou pra gente fazer essa divisão. E o outro carro é meu, que ajudei vocês a resolver esse problema. Todo mundo aceitou e ele saiu com o carro. Todo dia sai um malandro e um otário de casa. Frações ordinárias, o terror de muita gente. Muita gente odeia trabalhar com frações, mas vem comigo que eu vou te mostrar que não é tão difícil assim, tá? Olha só, primeiro, o que significa uma fração? Fração, o nome já sugere algo que está fracionado, algo que está quebrado, dividido, exatamente isso. O númerozinho de baixo vai indicar em quantas partes algo foi dividido. Olha só, 1/3. Eu tenho uma parte de uma divisão em 3. Então, olha só, eu tinha aqui algo inteiro, dividi em 3 partes, só que dessas 3 partes eu só tenho uma. Ou seja, o númerozinho de baixo indica em quantas partes eu dividi. O número de cima, quantas dessas partes eu tenho. Olha aqui, eu dividi em 8 partes, tranquilo? Só que dessas 8 partes eu só tenho 5. Então, 5/8, 1/3, tranquilo? Seguindo, a gente ainda pode classificar a fração em fração própria ou imprópria. Como que é isso? Uma fração própria é a fração que o numerador ele é menor do que o denominador. Como assim? Numerador, denominador. Numerador está em cima, denominador está embaixo. Tranquilo? Então, ó, numerador em cima, denominador embaixo. Então, quando o número de cima for menor do que o de baixo, significa que eu tenho uma fração própria. E se o número de cima for maior do que o de baixo, eu tenho uma fração imprópria. Pô, Pantera, não entendi essa parada de fração imprópria. Calma, se liga só. Se o número de cima ele é maior do que o de baixo, o que significa? Vamos pensar. Eu tenho algo que eu dividi em 3 partes. Então é igual a esse cara aqui, concorda? Dividi, ó, em 3 partes, o número de baixo está indicando. Só que, se eu dividir em 3 partes eu tenho 5, peraí, a conta não está fechando. Por quê? Eu tenho que ter outro cara desse, tranquilo? E eu tenho um completinho, ou seja, 3, né? E aqui eu tenho que ter 2. Aí sim, eu tenho 5 partes de uma divisão em 3. Fez sentido para você? Eu dividi em 3 partes, né? Só que eu tenho 5 dessas partes. Tranquilo?
Seguindo, isso é uma fração imprópria, tá? Quando o número de cima ele é maior do que o número de baixo. Agora, número misto. Número misto, ele é exatamente, ele vem desse caso aqui. Por quê? Olha só, quando eu vou representar isso aqui, eu preciso indicar esse cara aqui. E o que é esse cara aqui? Esse cara, eu dividi em 3 partes, e quantas partes eu tenho? Exatamente 3. Então, o que é esse cara aqui? Se a gente for representar, né, os 5 terços dessa forma aqui, eu tenho isso, olha. Então, eu tenho aqui 3 dividido em 3, ou seja, dividi em 3 partes, e eu tenho exatamente as 3 partes, né? E aqui, eu dividi em 3 partes, só que eu tenho 2 dessas 3 partes, tranquilo? Só que esse cara aqui, ó, 3 dividido por 3 é quem? 3 dividido por 3 é 1. Isso daqui é a mesma coisa de eu ter esse cara inteiro, tranquilo? Ele completo. Ou seja, esse carinha aqui, na verdade, ele vale 1. Se ele vale 1, eu posso escrever isso aqui, ó, 1 mais 2 terços, que é exatamente o que está aqui, ó, 1 mais 2 terços. Aí que está o pulo do gato. Essa representação aqui, ó, 1 mais uma fração, repara, um número inteiro mais uma fração. Essa representação aqui, a gente pode indicar dessa maneira. O que eu fiz? Eu só tirei o sinal de mais e juntei esse cara. 1, 2 terços. Tranquilo? O que significa isso? Tem um sinalzinho de mais aqui escondido no meio dele. Tranquilo? Então, isso daqui significa que eu tenho um cara inteiro, né? Que é exatamente esse carinha aqui, ó, mais duas partes, né, de uma divisão de 3. Então, ó, divido em 3 e eu tenho 2 dessa parte, mais um cara inteiro. Tranquilinho? Isso é um número misto. Tranquilo, galera? Gostaram do conteúdo? Então curte, compartilha. Ficou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. Show de bola? Algum pedido? Pode deixar aí nos comentários também, que depois eu vou atender todo mundo. Show de bola? Tamo junto.